Olá turminha, aqui é o tio Davi e este vídeo tem todas as correções do conteúdo de matemática do PET volume 3 de 2021, do segundo ano do ensino fundamental. Obrigado a todos que estão se inscrevendo no canal e me acompanhando em mais um PET. Valeu pela força, turma, então vamos começar! E é isso aí, turminha! Essa semana temos como unidade temática números e vamos trabalhar o tema metade e dobro. Essa é a parte 1. Nessa semana, você vai aprender sobre metade, dobro, triplo, terça parte e quantidades inteiras. São as primeiras noções que precisamos ter para trabalhar a multiplicação e a divisão. Metade é a separação de uma quantidade de forma igual, dividida ao meio ou em duas partes. Vamos ver um exemplo. Aqui temos 8 bolas, e elas estão divididas pela metade ou ao meio, divididas em 4 bolas para cada lado. Olha que interessante. Quando uma quantidade é igual 2 vezes a outra, falamos que ela é o dobro dessa outra quantidade. Vamos ver. 8 é o dobro de 4, pois 8 compreende 2 vezes o número 4. Aqui no exemplo, 8 bolas são 2 vezes 4 bolas, ou 4 conjuntos de bolas. Vamos ver as atividades da semana. Atividades. Dona Carmen fez 20 bombons de chocolates para seus filhos. Ela vai dar a metade para cada filho. Veja como ficou. Carlos ficou com 10 e Eduarda ficou com 10, como a gente pode contar aqui. Conte os bombons que cada um recebeu e escreva o valor da metade de 20. E aí eu escrevi, que é igual a 10. Quem respondeu dessa forma, acertou a atividade 1. Vamos à atividade número 2. As crianças fizeram bolinhas de papel para jogar boliche. Veja. Carla fez 4 bolinhas e João fez 2 bolinhas. Carla fez 2 bolinhas a mais que João. Quer dizer que ela fez o dobro de bolinhas de João. Correto. Quantas bolinhas Carla fez? E aí, Carla fez 4 bolinhas, como podemos perceber aqui. Quem respondeu 4 bolinhas, acertou a atividade número 2. Vamos à atividade número 3. Preencha a tabela escrevendo o valor da metade das quantidades. Você pode desenhar a quantidade de números antes de responder. E olha como ficou, pessoal. Aqui temos a quantidade, aqui temos a ilustração e aqui temos o valor da metade. Então, a metade de 2 é 1, a metade de 4 é 2, e a metade de 6 é 3, a metade de 8 é 4, e a metade de 10 é 5, e a metade de 12 é 6. Como foi representado aí nos desenhos. Muito interessante, não é? Após resolver a atividade 3, vamos à atividade número 4. Atividade 4, turminha. Descubra qual é o dobro e pinte o número correspondente na cor que se pede. E aí temos o seguinte, você deve pintar o valor do dobro de 4 de amarelo. E o dobro de 4 é 8, e aí eu pintei de amarelo. Pinte o valor do dobro de 2 de azul, e assim eu fiz. O dobro de 2 é igual a 4, e eu pintei o número 4. Pinte o valor do dobro de 5 de vermelho, e assim também eu fiz, pessoal. O dobro de 5 é 10, e ficou assim a atividade número 4. Quem respondeu dessa forma, acertou a atividade número 4. E é isso aí, turminha. Essa é a última atividade da semana 1 do segundo ano do ensino fundamental do PET volume 3 de 2021 da disciplina de matemática. Eu vou deixar esta correção em formato PDF no campo de comentários. Confere lá depois. Deixe um joinha se este vídeo está lhe ajudando nas atividades da semana. Se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos. Um forte abraço, turminha, e até o próximo vídeo. Essa semana tem como unidade temática grandezas de medidas, e vamos trabalhar medidas de comprimento. Esta é a parte 1. A parte 2 é a próxima aula, semana 3. Essa semana você resolverá atividades sobre medidas padronizadas e não padronizadas de comprimento. Você vai conhecer um pouco mais sobre o metro, centímetro e milímetro. As unidades de medidas de comprimento surgiram para suprir a necessidade do ser humano de medir vários tipos de distância. Existem várias unidades de medidas de comprimento. Aquela utilizada pelo Sistema Internacional de Medida é o metro. Aquela utilizada pelo Sistema Internacional de Unidades é o metro e seus múltiplos, como por exemplo o quilômetro, hectômetro, decâmetro e submúltiplos como decímetro, centímetro e milímetro. Além dessas unidades,
Além dessas unidades de medida de comprimento apresentadas, existem outras, como as que utilizam o corpo como parâmetro, como por exemplo o palmo, o pé e a polegada. Vamos ver o que as atividades dessa semana solicitam. Atividades. A atividade 1. Vamos observar a régua. A régua é um objeto de medição. Aqui temos uma régua de 20 centímetros. Cada intervalo entre um número e outro é 1 centímetro. Letra A. Esta régua possui quantos centímetros? E aí, como a gente já verificou, possui 20 centímetros. Quem marcou aqui acertou a letra A. Letra B. Escreva o nome de um objeto que você poderia medir com esta régua. E aí podemos medir um lápis, uma caneta, uma borracha, uma tesoura, dentre outros objetos mais. Aqui é apenas um exemplo de resposta, tá certo, turminha? Vamos à letra C. A letra C pede a você que pegue uma régua e observe. Agora meça com a régua os objetos indicados para descobrir o comprimento de cada um. Escreva o valor que você encontrou. E assim eu fiz, turminha. Eu fiz a medida do lápis e eu encontrei que o lápis que eu medi tem 17 centímetros. Pode ser que os lápis que você vai utilizar para medir tenham um pouco mais ou um pouco menos, tá certo? O próximo objeto é uma tesoura. E a tesoura que eu utilizei para medir tem 13 centímetros, assim como está sendo mostrado aqui no vídeo no canto. E por fim eu fiz a medida de uma borracha. E eu encontrei que a borracha que eu medi tem 4 centímetros. E é isso aí, turminha. Após resolver então a atividade número 1, vamos à atividade número 2. Atividade 2. Vamos medir os lados do quadrado abaixo com uma régua. Este quadrado tem aproximadamente 4 centímetros de cada lado. Qual o valor de cada lado? E aí, como eu já respondi, 4 centímetros. Os valores são iguais? Pela medida que eu fiz, os valores são iguais, mas a depender de como você vai medir, pode ter alguma diferença. Por exemplo, se você imprimiu ele, a depender do tamanho da impressão, pode ter diferença no tamanho. Tá certo, turminha? Vamos ver aqui na sequência. Você encontrou nos objetos que mediu algum que teve resultado igual ao quadrado? E aí eu coloquei que não, pois os objetos que eu medi, nenhum deles tinha medidas iguais ao do quadrado. Vamos agora à atividade número 3. Atividade número 3. Vamos pensar. Nesta aula, você trabalhou medidas de comprimento expressas em unidades padronizadas, como metro, centímetro e milímetro. Medir é comparar utilizando uma unidade como referência. Para comparar as medidas, procuramos deixá-las na mesma unidade de medida. E aqui vem apresentando o M, que representa metro, cm, que representa centímetro, e mm, que representa milímetro. Para realizar a comparação, foi necessário lembrar que 1 metro equivale a 100 centímetros, que equivale a 1000 milímetros. E aí na sequência pergunta o seguinte: 1 metro possui quantos centímetros? 1 metro possui 100 centímetros. E a segunda pergunta: 1 metro possui quantos milímetros? 1 metro possui 1000 milímetros. Quem respondeu dessa forma acertou a atividade número 3. E agora vamos à atividade número 4. Atividade 4. Eduardo foi até a casa de sua avó levar algumas quitandas que sua mãe pediu. A casa da avó de Eduardo fica a 3 quarteirões da casa dele e cada quarteirão mede 30 metros. Quantos metros Eduardo percorreu até chegar à casa de sua avó? E aqui temos então o início do raciocínio para resolver esta atividade. São 3 quarteirões e cada quarteirão tem 30 metros. Para isso, nós temos então que somar essa quantidade de metros. E aí o cálculo é este: 30 metros do primeiro quarteirão, mais 30 do segundo e mais 30 metros do terceiro, totalizando 90 metros. Eduardo percorreu 90 metros para chegar até a casa de sua avó. Se você respondeu dessa forma, acertou a atividade número 4. Vamos agora à atividade número 5. Atividade 5. A turma do segundo ano está medindo o quadro negro da sala de aula. Veja o desenho com as medidas do quadro da sala de aula. E aqui temos o quadro da sala de aula. A parte superior mede 3 metros, a parte inferior também, e as duas laterais medem 1 metro. Aí é solicitado o seguinte na sequência. Agora faça a soma dos lados e descubra a metragem da borda do quadro. E aí, para a gente descobrir a medida da borda do quadro, temos que somar todos estes valores. E assim eu fiz, turminha. Eu coloquei aqui então 1 da primeira lateral, 3 da parte superior, 1 da outra lateral e 3 da parte inferior. Somando todos esses valores, nós temos que o quadro tem 8 metros de borda, toda a borda. E quem respondeu dessa forma acertou a atividade número 5. A atividade 5, turminha, é a última atividade da semana 2 do segundo ano do ensino fundamental do PET volume 3 de 2021.
Se você está gostando dessas correções, deixe um joinha e se inscreva no canal. Um forte abraço, turminha, e até o próximo vídeo. O tema dessa semana, turminha, é probabilidade e estatística. Você resolverá atividades que envolvem gráficos e tabelas. Para resolvê-los, você deve ser capaz de observar e organizar informações. Os tipos de gráficos incluem as diversas formas de representar algumas informações e dados, sendo que os mais importantes são de coluna, linha, pizza e área. Compreender os gráficos hoje em dia é uma tarefa essencial, pois eles estão muito presentes em nosso cotidiano, seja nos jornais, revistas ou internet. Vamos ver as atividades dessa semana, turminha. Atividades. Atividade 1. Carlos foi ao mercado com sua mãe para comprar frutas. Após chegar em casa, Carlos ajudou sua mãe a levar as frutas, contando-as. Ele foi fazendo uma tabela. Veja a tabela. Então temos aqui as frutas e aqui a quantidade de frutas. E na sequência é perguntado o seguinte. Logo em seguida, resolveu fazer um gráfico para compreender melhor quais frutas foram compradas em maior quantidade. Ajude-o a preencher o gráfico. E assim eu fiz, turminha. Eu olhei aqui cada nome das frutas e a quantidade e depois preenchi o gráfico. E aí ficou assim. Ele comprou 4 mamões. E aí eu fui e coloquei aqui no gráfico 4 barrinhas. Ele comprou 10 maçãs. E aí eu fui e coloquei aqui no gráfico 10 barrinhas. E assim eu fiz com todas as outras frutas. Você pode conferir se você montou o gráfico de forma correta. Ok, turminha? Na sequência, atividade 2 vem perguntando o seguinte. Qual foi a fruta que Carlos e sua mãe compraram em maior quantidade? E aí nós temos que foi a maçã e a laranja. A maçã ele comprou 10 unidades junto com sua mãe e a laranja também, como é informado aqui no gráfico e como é informado aqui na tabela. Na sequência temos a atividade número 3. Atividade 3. Nessa semana, a escola promoveu o Dia do Suco. Foi feita uma pesquisa para descobrir o sabor preferido das crianças. Observe o gráfico e responda. E aí temos este gráfico com os sabores aqui representados em forma de imagem e aqui as quantidades, ou seja, o número de votos que cada um dos sabores de suco recebeu. Vamos ver o que a letra A está pedindo. Letra A. Qual foi o sabor mais escolhido? E aí foi o morango. Se a gente voltar aqui ao gráfico e contar, o morango é o que tem mais xizinho, ou seja, foi mais votado pelas crianças. Então quem respondeu morango acertou a letra A. Na letra B, houve algum empate? E eu coloquei que sim, entre a melancia e o abacaxi. O empate é quando um sabor recebeu a mesma quantidade de votos que o outro. E aí temos que a melancia e o abacaxi receberam ambos 3 votos. Tá certo, turminha? Quem respondeu assim, acertou a letra B. Vamos ver a letra C. Quantos alunos escolheram morango? E aí a gente volta aqui ao gráfico e conta que 9 alunos escolheram morango. Tá certo, turminha? Então quem respondeu assim acertou a atividade número 3. Vamos ver a atividade número 4. Atividade 4. Karine está ajudando sua mãe a fazer doces para a festa de sua irmã. Elas já fizeram alguns doces que estão representados na tabela abaixo. E aí temos aqui os doces, que inclui brigadeiro, bombom de leite ninho e cajuzinho. E aqui a quantidade que elas fizeram de cada um desses doces. Vamos ver o que é solicitado na sequência. Na letra A, pede a você que preencha o gráfico representando os doces citados na tabela. Não se esqueça de registrar abaixo de cada coluna o nome do doce que está sendo contabilizado. E assim eu fiz, turminha. Lá na tabela nós temos que brigadeiro foram feitos 12, bombom de leite ninho 10 e cajuzinho 8. Voltando aqui no gráfico que eu já preenchi, temos aqui 12 de brigadeiro, eu coloquei o nome abaixo, 10 de leite ninho, eu coloquei apenas leite ninho para caber aqui, tá certo, turminha? E 8 de cajuzinho. Quem conseguiu completar dessa forma o gráfico já acertou a primeira parte. Vamos ver a letra B. Responda, somando, quantos doces elas já fizeram? E aí eu coloquei o cálculo aqui nessa lateral. Nós temos 12 brigadeiros, mais 10 de leite ninho e 8 de cajuzinho. Temos um total de 30 doces. Na sequência é perguntado o seguinte, se somarmos a quantidade de brigadeiros e cajuzinhos, qual será o valor? E aí a gente tem que cajuzinhos são 8 e brigadeiros são 12. Então 12 mais 8 é igual a 20. E aí a resposta são 20 doces no total. Quem respondeu assim acertou a atividade número 4. A atividade 4, turminha, é a última atividade da semana 3 do segundo ano do ensino fundamental do PET volume 3 de 2021 do conteúdo de matemática. Se você está gostando dessa série de vídeos, deixe um joinha e se inscreva no canal. Um forte abraço, turminha, e até o próximo vídeo.
O tema dessa semana é metade e dobro. Essa é a parte 2. Nessa semana, turminha, você resolverá atividades que envolvem divisão de quantidades, meio ou metade, e também o dobro, que é a quantidade 2 vezes. Para isso, deve compreender o que é metade e o que é dobro. Na breve apresentação, vem trazendo o seguinte: na matemática, quando falamos em metade de uma quantidade, estamos nos referindo a dividir ao meio, e só conseguimos encontrar a metade se a quantidade numérica for um número par. Para encontrar a metade, as duas partes precisam estar do mesmo tamanho ou ter o mesmo número de objetos. Vamos ver as atividades dessa semana, turminha. Atividades. A atividade 1 pede a você que pense e responda. Letra A. Como você faria para dividir ao meio uma laranja? E aí eu coloquei que eu cortaria a laranja ao meio, ou partiria a laranja ao meio, que é a mesma coisa. A letra B pergunta como você faria para dividir ao meio um pacote de biscoito. E aí eu dividiria o pacote de biscoito ao meio, ou então a quantidade de biscoitos ao meio, ou pela metade. Fica estas possibilidades de resposta para a atividade número 1. Vamos agora à atividade número 2. Atividade 2. Marque um X na nota que representa a metade de 10. Aqui vem apresentando a nota de R$10 e a metade de R$10 são R$5. E eu marquei um X aqui, turminha. Se você marcou dessa forma, conseguiu acertar a atividade número 2. Vamos agora à atividade número 3. Atividade 3. Circule no desenho abaixo a metade das bolas. E assim eu fiz, turminha. Aqui temos 12 bolas e eu circulei 6 bolas. Na sequência é questionado o seguinte: agora escreva o valor da metade por extenso com palavras. E aí como resposta eu escrevi 6 bolas. Aqui pede para escrever apenas o valor por extenso, mas eu completei com a palavra bolas para ficar uma resposta mais completa. Tá certo, turminha? Quem respondeu dessa forma acertou a atividade número 3. Vamos agora à atividade número 4. Atividade 4. Desenhe o dobro das quantidades que se encontram nos grupos de desenhos. E assim eu fiz, turminha. Você deve então desenhar 4 bolas, pois aqui temos 2 e o dobro de 2 é 4. Você deve desenhar 6 petecas, pois aqui temos 3 petecas e o dobro de 3 é 6. Você deve desenhar 10 maçãs, pois aqui temos 5 e o dobro de 5 é 10. E por fim, você deve desenhar 8 flores, pois temos 4 flores aqui e o dobro de 4 é 8. Se você respondeu dessa forma ou desenhou dessa forma, você conseguiu acertar a atividade número 4. A atividade 4 é a última atividade da semana 4 do segundo ano do ensino fundamental, do PET volume 3 de 2021, do conteúdo de matemática. Se você está gostando dessa série de vídeos, deixe um joinha e se inscreva no canal. Um forte abraço, turminha, e até o próximo vídeo. O tema dessa semana são medidas de comprimento e essa é a parte 2. Nessa semana, você vai aprender sobre medições, ou seja, medidas de comprimento. Para resolver as atividades, você precisa identificar instrumentos de medidas padronizados e não padronizados e compreender que o sistema métrico é importante para o desenvolvimento de ações do seu dia a dia. Podemos fazer medições utilizando diversos instrumentos. Alguns são mais fáceis para medir coisas maiores, como fita métricas e outros, coisas menores, como a régua. No caso de medidas não padronizadas, corremos o risco de não ter um valor exato, como a medida com o barbante. Após essa pequena introdução, vamos às atividades da semana. Atividades. Atividade 1. Observe a metragem de cada animal. E aqui temos então uma girafa, que tem aproximadamente 3 metros, um elefante que tem aproximadamente 2 metros e um leão que tem menos de 1 metro. Na sequência, pede a você que responda: qual é o maior animal? E o maior animal é a girafa. Na letra B, qual é o menor animal? O menor animal é o leão. E na letra C, pergunta o seguinte: você possui algum animal de estimação? Qual é o tamanho ou altura dele em centímetros ou metros? E aí eu coloquei que sim, eu tenho um cachorro como animal de estimação. E ele tem 40 centímetros, turminha. Aqui é para você responder de forma pessoal. Se você tiver o animal de estimação, você responde que sim e coloque o tamanho dele. E se você não tiver, você responde que não e não precisa completar. Após resolver a atividade número 1, vamos à atividade número 2. Atividade 2. João Carlos possui 20 centímetros a mais que seu irmão Pedro. Sabendo que Pedro tem 72 centímetros, qual é a medida de João Carlos?
E aí ficou assim, primeiro eu organizei as informações, João 20 centímetros a mais que Pedro e Pedro 72 centímetros. Neste caso, nós temos que somar os 72 centímetros de Pedro mais os 20 centímetros que João tem a mais que Pedro para encontrar a altura total de João. E aí temos que 72 mais 20 é igual a 92. Então, João Carlos tem 92 centímetros. Quem conseguiu elaborar a resposta dessa forma, acertou a atividade número 2. Vamos agora à atividade número 3. Atividade 3. Você possui RG? RG é um documento muito importante de identificação das pessoas. Ele possui foto e dados da pessoa. Hoje, no Brasil, é possível ter RG em qualquer idade e este documento é válido em todo o país. Pegue seu RG ou, caso você ainda não tenha, peça ajuda a seu responsável para fazer a atividade. Na letra A, pede a você que use a régua e meça o comprimento dos lados da foto que aparecem no RG e complete a frase. 3 centímetros por 4 centímetros. Essa é a medida que a foto que aparece no RG possui. Aliás, este é o padrão de tamanho de foto. Se você mediu e encontrou estes resultados, você conseguiu acertar a letra A da atividade 3. Após realizar a atividade 3, vamos à atividade número 4. A atividade 4 pede a você que faça um desenho dos objetos de medição escritos abaixo. E assim eu fiz, turminha. Olha como ficou legal. Nós temos uma fita métrica na letra A, uma trena na letra B e uma régua na letra C. Fica esta possibilidade de resposta para a atividade 4, que é a última atividade da semana 5 do segundo ano do ensino fundamental do PET volume 3 de 2021 do conteúdo de matemática. Se você está gostando dessa série de vídeos, deixe um joinha e se inscreva no canal. Um forte abraço, turminha, e até o próximo vídeo. O tema dessa semana é dobro e triplo. Você aprenderá sobre o triplo e também resolverá alguns desafios matemáticos sobre dobro e triplo. São as primeiras noções de multiplicação, então fique bem atento. Na breve apresentação vem trazendo o seguinte: para encontrarmos o triplo, o número deve ser somado 3 vezes. Isto é, o triplo de um número indica que certa quantidade foi multiplicada por 3. Imagine, por exemplo, que Pedro e Júlia são colegas de turma. Pedro tem uma caixa com 3 lápis de cor e Júlia tem o triplo de lápis de cor. A conta para descobrir quantos lápis de cor tem Júlia é a seguinte: Pedro tem 3 lápis de cor e Júlia tem 3 vezes a quantidade de Pedro. E assim fica 3 vezes 3, que é igual a 9. Isso quer dizer que 9 é o triplo de 3. Aqui vem representando a quantidade que Pedro tem, que são 3 lápis, e a quantidade que Júlia tem, que são 3 vezes 3, que é o triplo da quantidade de Pedro. Então, é um total de 9 lápis. Após essa breve introdução, vamos ver as atividades dessa semana. Atividades. Atividade 1. Atividade 1 pede a você que observe os desenhos e calcule o triplo seguindo o exemplo. O primeiro exemplo possui 2 carrinhos, e o triplo desses 2 carrinhos é igual a 6 carrinhos. Na sequência, na letra B, temos uma caneta, e o triplo de 1 é 3. Então, 3 canetas. E na letra C, temos 3 ursinhos, e o triplo de 3 é 9. Então, 9 ursos. Se você respondeu dessa forma a atividade número 1, você acertou. Vamos agora à atividade número 2. Atividade 2. Carla foi até a padaria e comprou 4 pães. Quando chegou em casa, sua mãe estava com visitas em casa e pediu que ela voltasse à padaria e comprasse o triplo de pães que ela havia trazido. Quantos pães ela comprou? O triplo de 4 é igual a 12, então ela comprou 12 pães. Se você respondeu dessa forma, conseguiu acertar a atividade número 2. Após resolver a atividade 2, vamos à atividade número 3. Atividade 3. Resolva. Letra A. Juliana tem 4 tampinhas, João possui o dobro de tampinhas de Juliana. Quantas tampinhas João possui? E aí eu fiz a representação aqui. Se ele tem o dobro, então ele tem 8 tampinhas. Na letra B, coloca o seguinte: Carla possui o triplo de tampinhas de Juliana. Quantas tampinhas Carla possui? Se ela possui o triplo, então 4 vezes 3 é igual a 12. 12 tampinhas, ou basta contar a representação visual que eu fiz aqui. 12 tampinhas. Após resolver a atividade número 3, vamos à atividade número 4. Atividade 4. Agora vamos dividir as quantidades de Juliana e João à metade. Faça um círculo na metade de cada conjunto de tampinhas. E assim eu fiz, turminha.
turminha. Juliana possui 4 tampinhas e a metade equivale a 2. E João possui 8 tampinhas e a metade equivale a 4. Se você representou dessa forma, conseguiu acertar a atividade número 4. A atividade 4 é a última atividade da semana 6 do segundo ano do Ensino Fundamental do PET Volume 3 de 2021, do conteúdo de Matemática. Obrigado a todos que me acompanharam até aqui em mais um PET. Já vai se inscrevendo no canal para não perder o PET Volume 4, que eu também estarei por aqui fazendo correções. Um forte abraço, turminha, e até o próximo vídeo. E é isso aí, turminha. Finalizamos mais um PET. Qualquer dúvida pode deixar no campo de comentários. Se inscrevam no canal para ficar por dentro dos próximos conteúdos. Um forte abraço e até o próximo vídeo.